Bom dia, bom dia. Vamos iniciar agora mais um treinamento. Então, qual o objetivo desse treinamento? Hoje eu vou fazer um treinamento para ações práticas do final do mês. O que a gente vai fazer nesse final do mês com os leads que a gente já tem. Vou explicar o momento de lead, quais as ações que a gente vai fazer, por que que a gente tem que fazer essas ações dentro do final da última semana do mês que pode trazer mais vendas e quais ações são necessárias para trazer esse lead para uma possível negociação. Então, eu vou apresentar aqui para vocês as nossas ações, deixa eu só abrir aqui a apresentação de slide, o passo a passo que eu vou trazer aqui para vocês. Deixa eu só organizar aqui. Vamos lá. Então, primeiro, né? Seja muito bem-vindo, né? A gente vai confirmar aqui se o áudio está funcionando. Se tiver todo mundo está me ouvindo aí, me traz um ok aqui nas mensagens, que a gente vai falar aqui hoje sobre ação para o final do mês. O que que a gente faz no nosso comercial? Quais ações do comercial para os vendedores que eles têm que fazer para tirar mais vendas? Então, eu vou trazer aqui algumas estruturas, algumas questões sobre o comercial que vai trazer uma ideia de quais ações e práticas que vocês vão exigir do comercial de vocês que façam. Até se vocês terem o grupo comercial de vocês, vocês podem mandar aqui para os próprios vendedores ver quais ações que eles vão ter que fazer para tirar mais vendas. Então, a gente tem dois tipos de empresa, dois tipos de indústria aqui, né, que a gente vai trabalhar. A primeira indústria, a indústria da recorrência, então, aquele cliente que ele compra todos os meses, faz pedido de todos os meses ou a cada 45 dias, ou a compra única. Aquele cliente que vai comprar de mim uma vez, duas vezes ao longo da vida, tá? Ou até mais, um pouquinho mais, ou somente uma vez mesmo. Então, tem dois tipos de clientes bem específicos para a indústria. E esse cliente, ele vai comprar de mim ou vai comprar de algum concorrente, né? Então, a gente vai ter que entender qual que é o ciclo de lead novo até o fechamento, e qual que está sendo o custo de aquisição desse cliente, ou até mesmo, por que que esse cliente ele vira um custo de aquisição zero? Né? Qual prática que eu vou ter que fazer nas ações comerciais desse final de mês para trazer mais vendas? Então, o que que eu vou cobrar do meu vendedor? O que que eu, como dono de empresa, eu tenho que cobrar do vendedor para que ele me traga de números, me traga de resultados? Porque não adianta eu só falar que tem que fazer mais vendas, se eu não cobro o que que o vendedor ou aquela pessoa que está, o comercial que trabalha no WhatsApp, o que que ela tem que cobrar dela? O que que ela vai ter que trazer para mim de informação para que eu consiga fazer mais vendas também? Então, é uma ação que a gente sempre trabalha com condições exclusivas ou uma oferta que só tem até o final do mês, para a gente fazer a nossa meta de fechamento, para a gente conseguir fazer mais vendas, para a gente conseguir entender por que que o mês não fechou a meta. Então, no segundo slide, aqui, a gente vai entender o erro clássico do final do mês, né? O que que acontece no final do mês que não sai mais vendas, tá? Então, o cliente novo, ele não fecha na primeira semana. Então, sempre quem entra no primeiro mês, na primeira semana, ele não, talvez ele não vai, ele possa até comprar, mas normalmente o lead que entra em contato com a gente, ele vai tirar um orçamento, ele vai perguntar sobre o produto, ele vai perguntar sobre qual é o melhor produto para ele utilizar, qual que é o tempo de entrega, qual que é o método de pagamento. Então, na primeira semana, ele sempre tira muitas dúvidas. Ele quase nunca está para comprar. Por quê? Porque o cliente que compra na primeira semana é aquele cliente que já me conhece. É o cliente que já viu eu no Instagram, já viu eu em algum lugar das redes sociais, já conversou comigo em algum outro momento, já me conhece como empresa. Então, ele vai comprar de mim sempre quando ele sentir confiança, tá? Então, o lead novo, ele corre atrás, a gente não corre no final do mês atrás do lead novo. O lead novo, aquele que está chegando no meu WhatsApp, ele vai ser esse perfil curioso. Ele vai ser o cara que vai trazer, perguntar qual que é o forma de pagamento, qual que é o material mais indicado para mim, e ele vai demorar mais para responder. Talvez ele não esteja no momento de compra. Então, o lead novo, talvez ele não seja esse cara que vai comprar no final do mês. Agora, quem vai comprar no final do mês? É aquele cara que eu já tirei orçamento,
É o cara que já conversou comigo, que já viu meu método de pagamento, que já viu meu produto, que já fiz orçamento, que já está conversando comigo pelo menos uma semana, 2 semanas, 3 semanas, e a gente vai atrás desse cara, tá? A gente vai identificar quem é o lead que tem uma urgência legítima de compra, tá? Quem é essa pessoa certa e qual o motivo real que ela tem para comprar de mim? Porque é muito importante, no final do mês, a gente saber quem é o cara que pode fechar comigo. E não aquele cara que vai entrar ali, eu vou atender, claro que eu vou entrar ali de novo, eu vou atender o cara que está chegando ali, mas normalmente ele não vai fazer o fechamento no final do mês. Quem que vai fazer o fechamento no final do mês? É o cara que eu já passei orçamento, é o cara que já conversou comigo, é o cara que ficou sem resposta depois que eu passei preço, é o cara que está olhando, tendo algumas outras cotações dentro do meu WhatsApp. Então, eu tenho que monitorar ao longo do mês que no final do mês, ou a ação que eu vou fazer no final do mês, ela tem que ser uma ação estratégica para eu trazer mais clientes para o fechamento. O fechamento, ele vai ter o cara que vai ter a consciência maior de compra. Dentro da operação de vocês, vocês têm as pessoas que vocês já mandaram orçamento, já mandaram informação, já mandaram projeto. Agora, essa semana é a hora de reativar eles. Tá? Então, todo mundo que vocês já mandaram orçamento, já mandaram, já conversaram, já passaram um orçamento, já passaram um projeto, essa semana é a semana de reativar eles. É a semana que vocês estão ali fazendo alguma ação, alguma nova proposta, alguma nova negociação, para que eles venham fazer o fechamento com vocês. Então, o dinheiro no fim do mês está em 3 estoques, né? Que você já tem. O cliente parado, ele já comprou, já confia, só perdeu o hábito. Então, o que é o cliente parado? Aqui é muito o cliente de recompra. Aquele cliente que já comprou de vocês, e vocês têm que ir lá dentro do CRM de vocês, dentro do RP de vocês, entender quem é o cliente que está parado acima de 30 dias ou 45 dias, ou acima de um período de compra que vocês entendem que é o período de recompra de vocês. Ah, meu período de recompra, como eu falei aqui no início do treinamento, a gente tem 2 perfis de empresa. A empresa que vai vender uma vez só, né, como é o caso, tanto vou dar exemplo aqui da Telebrás ou da Renova, que vai vender uma vez só, e vai ter o caso de recompra também, que é o caso do Raimundo, o caso da Agrosaca, que eles compram todos os meses quando eles fidelizam o cliente. Então, eu tenho 2 tipos de cliente. O cliente que já comprou, o cliente que compra de mim e parou, eu tenho que cuidar desse cliente também, cliente de recompra. E ele é venda que parou de acontecer. Então, o cliente já comprou de mim, já entendeu o meu produto, mas muitas vezes o vendedor não está dando atenção suficiente para essa pessoa. Ou não está lembrando desse cliente para fazer uma nova compra no final do mês. A última semana do mês é essa ação que a gente tem que tomar. Quem são os clientes que estão parados há mais de 30, 40 dias que não fizeram compra de mim? Ou acima do meu período de compra. E aí eu tenho também a questão de negociação que esfria. Pediu orçamento, mostrou interesse e sumiu. Então, no final do mês também, a gente tem as ações que a gente vai falar sobre aquela empresa ou a indústria que tem um cliente que vai vender uma vez só, que vai comprar de mim um produto ou um serviço e vai comprar uma vez só. Mas só que ele me pediu orçamento, mostrou interessado e sumiu. No final do mês, é esse cliente que eu vou atrás. Tá? É essa pessoa que está lá no meu WhatsApp que eu vou tentar fazer a venda. Por quê? Porque ele já se mostrou interessado, já pediu orçamento, alguma coisa faltou para não fechar. E agora o que faltou? É uma condição exclusiva? É um frete mais baixo? É uma parceria? É um produto diferente que eu posso incluir no meu orçamento? Qual ativação que eu vou ter que fazer nesse cara para ele, para esse lead, para ele comprar de mim no final do mês? Tá? Porque esse lead parado do orçamento, mas ele não comprou e não fechou. Tá, ok. Agora eu vou montar uma ação estratégica nesse final do mês, que eu vou fazer uma condição exclusiva para essa semana. Então, só quem comprar nessa semana vai ter essa condição exclusiva. E eu vou lá atrás do meu lead, que foi com a negociação esfriou, e vou lá atrás dele para fazer essa venda. Tá? Eu não vou no lead novo. O lead novo eu estou tratando ainda dele. Eu vou no lead que já tem conhecimento e já está na minha base parada. Ele pediu orçamento, mostrou interessado e sumiu, né? E isso retorna bastante com a condição que eu vou apresentar para vocês aqui também, tá? Então, o cliente ativo, ele está comprando ou pode comprar mais? Isso aqui já está muito
na parte de recompra, né? Então, o cliente que está ativo, que está comprando, vocês podem fazer uma condição exclusiva para quem fechar o número X de pedido até o final dessa semana, tem uma condição exclusiva. Para quê? Aumentar ticket médio de compra. Tá? Então, para a gente aumentar ticket médio de compra, a última semana a gente tem um ciclo, a gente tem o último fechamento do mês. Se eu estou fechando o mês, eu tenho condições exclusivas para essa última semana. Eu vou fazer todos os meses isso? Não, eu vou fazer no mês que eu tiver que fazer o meu faturamento aumentar. Né? Se eu fizer todos os meses, as pessoas talvez vão deixar de comprar no início do mês para comprar no final. Mas se eu fazer de 2 a 3 meses essa ação, eu vou ter uma demanda reprimida de leads, de orçamento, de pessoas paradas no meu CRM que eu posso controlar. Então, sempre que eu fazer ações de final de mês, eu vou ter que fazer ações entre 60 dias ou 90 dias para ter validade e ter também vamos dizer assim, uma demanda reprimida. O que é demanda reprimida? São pessoas que realmente estão paradas no meu WhatsApp, que esperam algum incentivo, alguma oferta diferente para que elas possam comprar de mim, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, qual é o nosso combinado de hoje, né? É como, eu vou explicar para vocês agora nos próximos slides, é como o comprador compra. O momento de compra, tentativa e cadência. Então, o que o cliente faz, o lead faz para comprar de mim? Quantas tentativas de contato eu tenho que falar com ele? O que é necessário para eu fechar, sair o cara do lead novo até o fechamento. Depois, a gente vai recuperar cliente parado. Então, eu vou fazer aqui para uma ação com vocês, com uma lista de 10 pessoas aí de lead parado e um script pronto. Eu vou entregar para vocês o script pronto, que vocês podem mandar para o cliente de vocês, tá? No bloco 3, no bloco 2, retomar negociação esfriada. Então, 5 orçamentos classificados, mais scripts também de atendimento. Então, no bloco 3, criar uma oportunidade rápida. 3 jogadas de base para criar oportunidade ativa. Bloco 4, organizar o time, tá? Então, cadência diária, placar de 3 números. Então, a gente vai entender o que a gente vai acompanhar ao longo desse processo para saber que essa ação do final do mês deu certo ou deu errado. Então, nada mais que eu vou falar aqui com vocês é para vocês criar uma rotina desse final de semana, dessa semana, do final do mês, e quais os números que a gente vai acompanhar que isso deu certo ou não. Tá? Para que no próxima semana, no próximo mês, vocês consigam acompanhar comercialmente quais rotinas, quais ações e quais métricas que o comercial ativo faz para a gente realmente validar ações estratégicas de comerciais para fazer mais vendas. Então, plano de 24 horas, checklist, enviar para vocês enviar no grupo, eu vou enviar no grupo também esse material. Antes de eu falar qualquer coisa aqui, eu quero falar para vocês como o cara que está no WhatsApp de vocês compra. Normalmente é o mesmo perfil de vocês também. É o mesmo perfil de compra. Então, qual que é o timing dele? E a presença é sua. Então, o que é o timing? O timing é o motivo por que as pessoas compram. Quando que as pessoas vão comprar? Então, de 100 contatos da sua base que chega hoje, segundo alguns estudos, tá? 60% dela nem está pensando nisso. Sem urgência, sem prioridade, o momento deles é chega depois. O que é isso? É o curioso que a gente chama. É a pessoa que está ali buscando algumas informações, buscando entender um pouco mais da sua empresa, buscando entender quais que são os orçamentos que você tem, se você é competitivo, se não é, quais diferenciais de negócio que a sua empresa tem. Então, 60% dele ele vai estar nessa parte que vai estar analisando a sua operação. 30% sabe que tem um problema. Qual o problema que eu estou falando aqui? Tá? Ela tem um problema que ela precisa comprar um produto, só que ela não está querendo comprar porque ela está pesquisando, tirando orçamento, fazendo cotações com outras empresas. Ela está buscando esse momento de trazer outros representantes, outros parceiros comerciais para a empresa dela. 7% estão abertos para comprar. Então, eles são considerados comprador e fecham com condição. Então, 7% dessas pessoas, elas vão comprar com condição melhores. Então, elas já sabem que tem um problema, elas já estão prontas para comprar, mas agora eu preciso entender por que ela vai comprar de mim.
Ela vai comprar de mim por condição, por valor, por oportunidade, tá? Então, eu vou ter que fazer alguma coisa nesse momento, nesse final de mês, que essas pessoas que estão buscando algum diferencial para elas comprar de mim ou fazer mais vendas, tá? Então, 3% delas, efetivamente, ela entra no teu WhatsApp e estão prontas para comprar. Então, de 100, 3 vão comprar de vocês, tá? Então, vai ser aí 3% da tua base vai comprar ativamente de você. Por quê? Porque ela já está pronta para comprar, ela já entendeu, ela já conhece a sua empresa, ela já sabe o que ela quer, não tem mais dúvidas, ela só vai vir tirar pedido. Então, 3% desses 100 contatos vão vir tirar um pedido. Agora, 97% deles, vocês têm que trabalhar o comercial, têm que trabalhar o dia a dia. Então, a regra prática do mercado, a maioria da base não está no momento de compra hoje. E tudo bem, o jogo é estar presente quando o momento de compra chegar. Então, quando é o momento de compra? 97, 60% está pesquisando, 30% sabe que tem um problema, 7% estão abertos à compra, mas precisam de um motivo, e agora 3% realmente eles vão comprar. Só que, desses 100, como você identifica o momento de compra de cada cliente? Fazendo perguntas. Tá? Por isso que eu digo que o script, um atendimento de qualidade, ele tem que entender o momento de compra do lead. Para quê? Para a gente entender que realmente as pessoas vão fazer mais vendas buscando atendimento. Hoje a venda, ela parou de ser tirar pedido e passou de ser construtiva. Como é que eu aumento meu ticket médio? Como eu faço mais vendas no final do mês? Quem são os meus clientes que mais compram de mim? Qual o tempo médio de compra que essa pessoa faz? Isso tudo comercial, ele tem que estar ativo na operação. E o comercial vai ter que entregar para vocês, ou vocês mesmos têm que entender, qual que é o tempo mínimo de compra de um cliente? Qual que é o ticket médio de compra dessa pessoa? Como eu aumento o ticket médio? Qual opções que eu faço? O que eu vou fazer para que ele compre mais de mim? Então, são ações e são estratégias que a gente, ao longo do mês, comercialmente, a gente faz para fazer mais compras. Mas antes de fazer uma compra, eu tenho que entender que a cada 100 contatos que chegam na minha base, 10 dele vão estar abertos para compra. Os outros 90% estão em momentos que não estão para compra, assim, para contato, comercial, pesquisa, orçamento, e a gente, como comercial, a gente tem que entender esse momento, apressar essa venda no final do mês, ou trabalhar esse lead mês a mês e acompanhar ele mês a mês, porque a venda, ela, hoje, e na internet, ela é uma venda construtiva e consultiva, né? A gente tem que construir a venda e entender o que o cara quer para entregar o melhor da minha solução para ele. Então, às vezes, a gente fazendo uma venda consultiva, fazendo perguntas, direcionando o lead, encaminhando o lead e construindo o relacionamento, a gente faz a venda. A venda não é só tirar pedido, hoje na internet. Quem pratica isso está sentindo dificuldade para vender mais. Agora, quando eu me relaciono com o meu lead, trabalho com ele ao longo das semanas e dos meses, com certeza eu faço mais vendas no final do mês. Só que eu tenho que entender cada momento de compra, qual é a urgência do lead, e quando que ele vai comprar de mim. Então, primeiro, né, o comprador compra com o time dele, não com o seu. Não é você que vai apressar a venda. O cara que vai entender quando que é melhor para ele fazer a compra. Só que tu tem que entender quando que ele está buscando isso. Então, o primeiro, ele sente a necessidade, né? Estoque acabando, projetos surgindo, problemas apertando. Então, ele sente a necessidade de buscar. O estoque dele está acabando, um projeto novo está surgindo, um problema está se apertando. Então, quando que ele faz a venda? Quando tem essa necessidade, eu preciso comprar, né? Segundo, de quem ele compra, de quem ele conhece, né? Ele procura primeiro quem está presente na memória dele. Quem está primeiro na cabeça dele é quem vai levar o WhatsApp. Ou quem aparecer primeiro na rede social dele é que vai fazer a venda, tá? Terceiro, ele compara. Hoje, com a internet, está muito mais fácil comparar preço por preço. Eu entrei no anúncio de vocês, entrou no anúncio de vocês, ele vai ser bombardeado por outros anúncios de concorrente. Então, vocês têm que entender isso, que as pessoas vão vir comparar. Então, uma pergunta que vocês têm que fazer no comercial, você tem algum outro orçamento? Você já está tirando orçamento? Nós somos a primeira empresa que você está tirando orçamento ou você está tirando orçamento com mais alguém? Qual o produto que mais se encaixa na tua necessidade? Então, se a gente só mandar orçamento preço por preço,
Tá? Então, assim, preciso de um orçamento, eu mandar a tabela de preço para ele, eu estou errando, porque eu não estou sentindo a necessidade que ele está sentindo. Qual o produto que ele quer comprar, qual o diferencial que ele quer ter lá na loja dele. E a quarta etapa, ele decide. Quase sempre com urgência. Por quê? Preciso para ontem. Porque ele, como hoje o Brasil não é um país onde a gente tem uma, uma carga tributária tão boa e a gente não tem dinheiro parado em estoque, o que, que vai acontecer? A pessoa vai comprar quando precisa, quando está na urgência. Então, aquele que tiver melhor preço, estoque e melhor entrega, vai levar mais rápido. Mas eu vou deixar de vender por causa disso? Não, então eu vou ter que entender o que desses 3 pontos eu vou ter que ter para melhorar a minha venda. Tá? Então, essas ações eu tenho que entender o time de compra do lead. Então, eu entendendo o time de compra, eu já sei qual é a urgência, eu já sei quem são as pessoas que eu vou atacar no final do mês. Dentro da operação de vocês aqui, comenta para mim aqui no chat se vocês sabem qual o cliente que está para comprar esse final de mês. Quem é que sabe? Qual o cliente que está para comprar no final do mês aqui? Que está para fazer um fechamento? Vocês têm que saber no final do mês quem que vai fechar de vocês, o que vocês precisam fazer. Dentro da cabeça de vocês, dentro do CRM de vocês, dentro do acompanhamento de vocês, quem que vai fechar esse final de mês? E outra pergunta, quem vai fechar mês que vem? Que inicia mês que vem para fechar? Quem que ficou em aberto? Se vocês não tiverem essa resposta na cabeça, vocês têm que começar a ter ela na cabeça. Porque isso que vai fazer vocês fazer mais vendas. Mas David, o lead está chegando, pediu orçamento e sumiu. Tá. Se pediu orçamento e sumiu, o que ele precisou, qual que é o acompanhamento, qual que é a urgência que ele ia comprar? Ele já tinha outros orçamentos de outras empresas? A venda, como eu falei, a venda hoje ela é consultiva e construtiva. Tu vai construir um relacionamento e vai consultar o lead o que ele está precisando. Por que ele não responde? Por que ele não responde mais? Isso não é sobre você. Ele também está no fechamento do mês dele, está apagando o incêndio, viu mensagem no balcão e esqueceu. Silêncio não é não, é compromisso. Por isso a resposta raramente vem na primeira tentativa. Então, a questão que muitas de vocês falam com a gente, e eu falo para vocês, e depois que a gente botou um comercial ativo aqui na nossa operação, mostrou muito nisso, é o quê? Muitas vezes o lead não responde na primeira mensagem. Ele não vai responder. Nem na segunda e nem na terceira. Mas daqui a pouco a gente fazendo uma ligação, ativando ele no WhatsApp, nas tentativas de contatos mais recorrentes no lead parado, no novo lead, ele vai trazer uma mensagem, ele vai me responder, ele vai fazer um orçamento. Isso, eu tenho casos de empresas que a gente trabalhou, que estavam dizendo o lead parado, e depois que a gente começou a atender, fizeram orçamentos, fizeram propostas, e aí, depois do orçamento, a gente tem que entender por que não fechou? Aí a gente tem que trabalhar nesse lead, entender o nosso mercado, entender qual que é o meu diferencial, o que eu posso fazer para mudar, para ser competitivo dentro do meu mercado também. Então, o plano muda conforme o que você vende, tá? Então, a corrente, insumo, químico, embalagem, produtos de revenda, o cliente compra de novo e de novo. Então, quando eu tenho uma venda recorrente, eu tenho um cliente que vai comprar de mim, basta eu fidelizar esse cara e acompanhar esse cara para vender mais. Então, eu tenho 2 tipos de cliente. O cliente novo que está entrando para eu fazer mais vendas e o cliente de recompra que vai comprar de mim mensalmente, tá? Venda única ou projeto. Aqui se encaixam outros tipos de indústria, tá? Ou de empresas. Eu vou vender uma venda única. Como tem aqui, uma casa, um equipamento de churrasqueira, um equipatelha, são vendas únicas, né? Então, como eu vou fazer essa venda acontecer, tá? Então, onde está o dinheiro? Ele está no orçamento parado, contatos antigos que voltaram a ter o projeto e indicação de quem já comprou. Então, a venda única, ou a venda de uma vez só, a gente tem que trabalhar com o sistema de indicação também. Já comprou de mim? Tu tens alguma outra pessoa que está construindo também que possa ter telhas para eu oferecer também? Ele vai falar alguém que está construindo ou não, né? Relacionamento, presença mensal ou até o momento de compra. Então, a venda única, eu preciso saber realmente para quando é a obra. Quando ele está a fim de comprar, quando ele está a fim de entrar na casa, se for uma imobiliária, até quando ele está a fim de resolver esse problema, que é ter uma casa nova, um apartamento novo. Então, uma venda única muda o perfil e o comportamento do cliente.
eu vou ter que ter o cliente novo, o cliente recorrente. A venda única, eu só vou ter o cliente que vai fazer a única venda ali dentro do meu ecossistema de vendas. Então, isso aqui que eu estou falando para vocês, é que para vocês entenderem que cada comportamento, como eu tenho várias empresas aqui dentro da minha operação, dentro dos meus clientes, que cada tipo de empresa, ela vai ter um comportamento diferente e tem scripts diferentes para vocês acompanhar também. Vou botar aqui. Então, aqui dentro da nossa operação, eu vou falar para vocês também alguns scripts diferentes. Em qual tentativa de resposta o lead me responde? Tá? Em quantas vezes eu preciso para ele me responder? Na maioria das respostas, ela vem entre a terceira e a oitava tentativa. E a maioria dos vendedores para na segunda tentativa. Claro, eu vou falar para vocês que vocês têm que utilizar uma tática que a gente está utilizando hoje, que é a tática da ligação. Hoje, se vocês não estão dentro da operação de vocês, vocês têm também pessoas que estão ligando para vocês quando vocês se cadastram e vocês se cadastram em algum outro sistema, em algum outro... Deixa eu só arrumar aqui o negócio da minha tela. Já continua mostrando. Aí no meio bota, tipo, Opa. vai ser no máximo 1. As imagens no máximo 1. Aí no meio coloca o cara falando. Então, em algum outro sistema, em alguma outra operação, que vocês se cadastram, vocês veem que tem pessoas chamando no WhatsApp e tem pessoas tentando ligar. Por que a ligação está dando tão certo agora? Porque normalmente a gente faz o seguinte, numa ligação, a gente dá 3 tentativas de mensagem para esse lead. O lead não respondeu, eu ligo e mando um WhatsApp. Oi, tentei falar contigo, tu não me respondeu. Normalmente, quando a gente faz essa ação, a resposta vem mais rápido. Qual que é a porcentagem de resposta? Em torno de 50% das pessoas que não me respondiam, me respondem. Tá? Por quê? Porque elas entenderam que eu estou chamando elas viram no WhatsApp ou na ligação das mensagens dela que eu tentei uma ligação e logo na seguida que caiu a ligação, eu falei, oi, tentei te ligar e não recebi a resposta aqui. E aí ela vai entrar numa negociação com vocês, vai entrar numa conversa e vai entender esse momento de compra. O comercial não é só mandar o WhatsApp, gente. As ações comerciais não é só mandar o WhatsApp. A gente tem que ter um WhatsApp ativo, mensagens ativas, ligações ativas, porque hoje, tanto para recorrente quanto para venda única, o ticket médio ele é alto. E nem todo mundo está pronto para comprar. Normalmente ele vai lá, entrou, quis entender um pouco mais da tua empresa, tu demorou para responder ele, quando tu vai tentar falar com ele, ele não te dá a resposta. E aí, talvez tenha já outra pessoa atendendo ele, porque tem mais gente, tem mais pessoas atendendo o WhatsApp e falando com ele também. Então, hoje o lead que entra para você está sendo bombardeado de outras empresas do mesmo segmento para falar com ele. Então, se a gente não trabalhar um comercial ativo e não entender que na minha de 3 a 8 tentativas é a média que o meu lead responde, em até 3 tentativas é o primeiro ciclo, varia do formato de mensagem, follow-up, ligação ou áudio curto. Então, até 3 tentativas nesse ciclo você tem que fazer. Então, por que você tem que ligar também, mandar mensagem, sair do WhatsApp e tentar outras fontes de contato? Porque o lead, ele não vai responder na tua primeira mensagem. Muitos deles respondem quando você atende o lead até 5 minutos. Se passou disso, ele vai esfriar e talvez vai morrer no teu WhatsApp. Sempre com valor, cada tentativa traz algo, prazo, novidade, informação e nunca só e aí. Então, muitas vezes o que acontece? O comercial da operação, ele manda oi, bom dia, olá, 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 bom dia, oi, oi, oi. Então, toda tentativa que a gente está fazendo no follow-up de um novo contato, a gente tem que trazer uma novidade, um prazo, uma informação, nunca só um bom dia, uma boa tarde, e aí, ficou de me dar uma resposta. Então, sempre que oi, tudo bem? Olha só, eu estou com uma oportunidade exclusiva em telha tal essa semana. Quer dar uma olhada? Oi, olha só, entrou uma casa nova aqui para mim, na residencial tal. Quer dar uma olhada? Oi, eu estou com uma promoção de ração essa semana. Quer dar uma olhada? Tens interesse? Já teve uma cotação? Então, toda tentativa, mesmo o contato não me respondendo, você entende que ele entrou no teu anúncio,
um pré-filtro de conhecimento da tua marca, e agora está ali e não respondeu. Se não respondeu, porque ele está fora do momento de compra dele, mas não quer dizer que você não possa mandar a informação necessária para ele. Só que nunca seja vazio. Mande informações referentes à marca, o produto ou condições de pagamento. Depois, muda o ritmo. Quem não responde, não sai da base. Entra numa régua de relacionamento. Muitas vezes as pessoas, elas entraram, tiveram curiosidade e depois o assunto para ela morreu, naquele momento. Então, ela vai deixar para comprar ou para negociar com vocês novamente no mês que vem, no próximo mês. Só que o que acontece? Como vocês recebem leads todos os dias, a base de vocês desse lead vai lá para baixo. Então, eu não tenho um relacionamento. Por isso é muito importante um CRM. Porque depois que esse cara não respondeu, você vai lá, marca no CRM, que esse cara virou relacionamento. E você, no CRM, vai monitorar as tentativas de contato. É muito importante acompanhar as tentativas de contato para você fazer mais vendas e entender o momento de cada cliente. Então, o fundamento da ligação. Eu falei para vocês que a ligação é muito importante. A ligação é a âncora da sua mensagem. Por que que eu estou falando isso? Tá? Porque quem não atendeu, ele viu o celular chamar e ele vai saber quem é esse número. Ou ele vai no WhatsApp, saber quem foi que ligou para ele e vai ver a sua mensagem. Então, a ligação é a âncora da atenção. No WhatsApp, o comprador está focado na mensagem comercial. A chamada perdida faz ele abrir o app e a sua mensagem, te liguei, sobe para o topo. Então, uma estratégia comercial para você fazer o seu contato subir no topo do WhatsApp desse teu cliente, desse lead. Ligar para ele e falar que eu tentei te ligar e não consegui, vai pegar todas as mensagens e vai reativar essa pessoa, tá? Termômetro do lead. Em 30 segundos, você pode entender qual que é o perfil de compra desse cara e qual que é a urgência de compra dele. Vocês conseguem entender que na ligação eu consigo, em 30 segundos, saber se o cara é frio ou quente só em uma ligação? E com o WhatsApp, às vezes, eu mando mensagem, ele demora 30 minutos para me responder, mando outra mensagem, ele demora mais 30 minutos, e aí eu não consigo desenvolver uma conversa, eu não consigo entender se esse lead é quente ou frio. Então, ligação tem que estar dentro do projeto comercial de vocês, gente. Tá? Ligação, ela não é mais um diferencial. Ela é um compromisso da empresa de ligar para as pessoas e oferecer o produto ou serviço dela. Por quê? Porque as pessoas estão muito acostumadas no WhatsApp. Ah, me manda mensagem aqui. E depois não responde. Meia hora, 2 horas, outro dia. Vai responder só na hora que tem tempo. Na ligação, ela atendeu, tu começa a conversar, entendeu o momento dela, tu já pode acelerar o fechamento. Tá? Então, se tu sentiu que ela deu abertura, que ela fez, que ela tem potencial de compra, você acelera. Você vai para acelerar, mas por que que tu não está querendo comprar? Ah, qual que por que que está engalhando nessa venda? Ah, hoje, se a gente fazer um diferencial, tu compraria se a gente fizesse uma promoção hoje, uma oferta hoje? Ele vai falar na ligação. Então, na ligação, você tem que ser o fechamento, você tem que fazer o fechamento. E orçamentos acima de R$ 1.000, se você não ligar, você está perdendo dinheiro. Porque pensa comigo, uma pessoa que nunca viu tua empresa, recebeu um anúncio, a gente está falando que tem condições e preços exclusivos, entra para fazer um orçamento, você viu preço por preço, e agora ele vai pegar o teu preço e comparar com o do João, com o da Maria, com outro cara, com uma outra condição de pagamento mais facilitada, e você não entendeu nada, só passou preço, e não se comunicou e se conectou com o seu lead. Então, a ligação, ela serve muito para isso também. Tá? Hoje, a jogada completa é, ligou, atendeu, conversa 40 minutos. O objetivo é o próximo passo. Não atendeu? Mensagem imediata. Te liguei agora sobre o assunto tal. Te manda aqui para facilitar? Então, ele atendeu, eu converso. Não atendeu, eu falo para ele que, ó, tem esse assunto para falar contigo. Podemos dar continuidade? E vai para frente. E aí vocês me falam qual qual foi a porcentagem que isso melhorou dentro da conversão de vocês?
mesmo no lead parado. Eu preciso que vocês liguem agora no ação de fechamento do primeiro, agora do final do mês. Então, estou falando isso para vocês antes de a gente entrar agora para esse script, essas cadências e esses diferenciais que você pode fazer no final do mês. Então, a ligação, ela tem que estar nessa cadência de atendimento para esse final do mês. Para quê? Eu pego o lead que estava com o orçamento parado lá, ligo para ele agora. Tento falar com ele, tento mandar uma mensagem, eu estou com uma condição exclusiva agora no final do mês. Quer conversar? Quer ter esse momento? Quer falar comigo? Agora é o momento, tá? Da gente falar com o lead, ligar para o lead. Esse é o momento. Então, a regra de cada lead ativado. Primeiro dia, script certo para o caso. Então, dia 1, dia 2, dia 3, dia 7, pelo WhatsApp. Segundo e terceiro dia, follow-up silencioso. Script curto, leve, com prazo real de condição. Quinto e sétimo dia, liga, atendeu, sente o lead, não atendeu, mensagem âncora na hora. Mensal, então, depois que o cara não me respondeu, é régua de relacionamento. Não me respondeu, vai entrar para o relacionamento, porque aquele lead que eu comprei, pode ser que compre de mim daqui 6 meses, 1 ano, 3 meses, eu não sei qual é o momento de lead dele, mas cada ação que eu vou fazer, eu tenho que ativar lead parado. Então, primeiro passo que a gente vai fazer aqui nas nossas ações estratégicas é recuperar cliente parado. Por quê? É a venda mais barata que existe para vocês. É o cliente que pegou o orçamento, que está ali na tua base, e agora vocês têm que fazer uma ação de conversão, uma ação de ativação desse cara parado. Normalmente, essa ativação, ela tem que ser feita por uma mensagem, uma ligação. Tá? Por quê? Porque o cara que está com o teu WhatsApp, com o teu lead, com a tua conversa, lá embaixo das conversas dele. Você não está no topo das conversas. Então, eu tenho que ativar ele e tenho que fazer ele atender esse telefone, tenho que fazer ele olhar para mim novamente e eu mostrar para ele que eu estou aqui. Tá? Então, essa ação, ela tem que ser, o recuperar o lead parado, ela tem que ser uma mensagem, uma ligação. Quem que entra nessa lista e quem não entra? Ó, primeiro, parou 2 vezes no ciclo dele. Comprava todo, isso aqui é cliente recompra. Comprava todo mês, está parado há 2 meses ou mais. Comprava por trimestre ou 6 meses. Então, aqui são clientes que eu tenho parado na minha base de recompra. Quero vender mais no final do mês, então o pessoal que está aqui que é de recompra, que trabalha com recompra, vai na lista de vendas de vocês, separa pelo menos 20 contatos, que está entre comprava todo mês e parou, ou comprava a cada 2 meses ou mais e parou, para fazer essa ligação e essa mensagem. Não saiu brigado, não faliu. Ele só esfriou. Cliente com problema mal resolvido em outra conversa. Não entra nessa lista. Então, só esfriou o cliente que problema mal resolvido em outra conversa. Então, não saiu brigado e não faliu. Então, o que é isso? É o cliente que vocês não finalizaram uma conversa com ele. Ele não falou que não, mas também não falou que sim. Tá? É o cliente do orçamento, é o cliente que ficou de ver com a esposa, é o cliente que ficou de dar uma pensada. É esse cliente que você tem que ir atrás nesse primeiro momento de recuperar uma lista parada, tá? Então, se vocês pensarem em qual cliente que eu vou ativar hoje, essa semana, vocês vão atrás desse cliente. Eu estava em conversação, passei o orçamento e ele sumiu, tá? Então, pode ser para lead que vai comprar, fazer uma venda única, ou para lead que é de recompra, e aí você entra dentro dessa parte de clientes aqui, o cara que parou pelo menos 2 meses, né? Aqui é a questão de recompra também. Ordene os maiores primeiro. Então, aquele cara que sempre comprou de você, ele vai ser o primeiro a ser ligado. Por que que ele parou? Tá? Então, ele vai ser sempre o primeiro da lista. Por que que eu vou pegar os caras que mais compram? Para aumentar meu faturamento. Eu não vou atrás de caras que compram pouco. Por quê? Porque eu vou ter mais trabalho e menos lucro. Tá? Então, mas eu faço cliente vendas únicas. Vai atrás do orçamento que deu mais orçamento. Vai atrás do cara que está parado, que o valor de ticket alto é maior. E liga para ele, entende o que, que ele não vendeu. Quem aqui faz ligação? Quem aqui manda mensagem só no WhatsApp? Tá? Vocês têm que entender que isso é importante. Se vocês ficar só no WhatsApp, hoje vocês estão querendo falir.
tá? Sendo bem sincero e curto e grosso, se a gente ficar só no WhatsApp hoje, só na mensagenzinha, o cara não vai me atender mais, porque ele já tem 10, 20. Quando ele entrou em contato comigo no anúncio, ele entrou em contato com mais 3, 4. E esses 3, 4, um deles estão fazendo ligação, um deles está ativamente ativo no comercial. Então, mensagem de reativação em 3 partes. Tá? Aqui, lembrar da relação. Depois, o motivo real do contato. E pergunta fácil. Então, primeiro, né? Aqui, vi aqui que teu último pedido foi em março, tá? Então, tu vai mandar uma mensagem para ele: oi, João, tudo bem? Vi aqui que teu último pedido foi em março. Estamos fechando esse mês com uma condição especial, que é o motivo real do contato. Faz sentido eu te mandar uma tabela atualizada dos nossos preços? Ou, quem comprar esse mês ganha X tal coisa? Ou, se você comprar ou vamos botar casas, que eu tenho clientes aqui que são corretores de imóveis. Esse mês entrou para mim, essa casa te interessa? Faz sentido você dar uma visita e ver ela? Ela é exclusiva nesse mercado. Telhas. Pessoal, ó, essa semana a gente tem uma condição de telha tal, exclusiva, que tem interesse em dar uma olhada nesses preços? Posso te fazer um orçamento nela? Quem compra telha ganha X coisas comigo essa semana? Quais condições, quais facilitadores de compra eu vou dar para o meu lead parado, que está na minha base, para ele comprar de mim? Até aqui, faz sentido essas ações para vocês? Então, essas são a mensagem em 3 etapas de reativação do lead parado. Primeiro, lembrar da relação. Segundo, o motivo real do contato. E terceiro, uma pergunta fácil. Então, eu posso classificar isso em uma mensagem e já ligar para ele. Ou fazer o contrário. Ligar para esse cara, para esse lead, e já depois: oi, tentei te ligar. Vi que você teve o último pedido em março. Estamos com um fechamento para esse mês com condição especial. Faz sentido mandar uma tabela de preço atualizada? Por que ligar antes? Porque eu já tenho um contato desse cara. Agora eu tenho que sentir por que ele parou. Eu tenho que reativar esse comercial para mim. Eu tenho que entender por que ele não está comprando de mim. Por que o orçamento não foi válido? Porque a pessoa, ela pediu uma cotação. Ela está buscando aquele tipo de telha. Ela está buscando aquele tipo de produto. Ela está buscando aquela casa. Agora, por que ela não vendeu? Por que ela não comprou? O que falta para ela fazer o fechamento? Tá? Então, mostrar que você olhou para ele é a primeira etapa. É mostrar que você é importante para a tua lista. Ele é importante para a tua empresa. O verdadeiro prazo, o fim do mês é o prazo. Então, cara, até o final desse mês eu tenho essa condição. Quer fazer uma compra? Responder custa 5 segundos. E é isso que reabre uma conversa. É isso que faz o cara parado reativar. Então, recuperar o lead parado é o momento do final do mês. Tá? Ação para o final do mês, para comercial, é recuperar lead parado. Porque o lead novo, ele não vai fazer fechamento no final do mês. Ele vai ser 3% da tua base que quer comprar de 100. Mas aquele que está na tua base, aumenta e muito a chance de ele estar no momento de compra. Script de reativação do cliente parado. Oi, nome, tudo bem? Aqui é o David, da empresa Dross. Estava revisando aqui seu pedido, que faz tempo que não te atende. O último foi no mês de março. Fiquei com isso na cabeça. Estamos fechando o mês com uma condição real, prazo, frete, brinde ou preço. Então, qual condição você vai fazer para o final do mês? Qual condição o empresário, vocês como empresário, vão ter para fechamento do final do mês que o comercial pode ativar para fazer mais vendas? Porque o comercial, ele tem que vir também com uma estratégia do proprietário, do gerente comercial, para fazer esse fechamento acontecer. E tem que ser uma condição real. Agora, qual condição vocês vão fazer no final do mês que vai fazer esse fechamento aumentar? O que vocês sentiram no mês que não fizeram vendas? O que aconteceu? Quais ações que eu vou fazer que vai me gerar mais lucro? Cada empresa vai ter sua ação. Tá? Quando é uma empresa de recompra, talvez pedidos acima de tantos reais ganhem uma bonificação. Empresas que vendem uma vez só, talvez uma condição de frete facilitado, uma entrega facilitada, um pagamento facilitado
pode ser uma condição de fechamento para o final do mês. Imobiliárias, normalmente, toda semana entra casas diferentes. Pegar esse final do mês e pegar as condições e as casas que mais têm a oportunidade e liga para todo mundo e oferece. São ações, oferta ativa no final do mês. Tá bom, pessoal? Pessoal, comenta aí, manda um okzinho para... Estamos em 12 pessoas aqui, para a gente ver se tá fazendo sentido para vocês tudo isso que a gente está passando. Tá bom? Pode falar, Alisson. Deixa eu abrir aqui teu microfone. Ah, tu não quer falar? Só deu ok, né? Então tá. Vamos lá. Agora, a ação estratégica para agora, pessoal. Tá? Então, agora, você monta uma lista de 10 apenas. Para hoje, 10. Tá? Amanhã mais 10, amanhã mais 10, amanhã mais 10. Abra o WhatsApp ou CRM de vocês e separe 10 clientes parados. Os maiores primeiro, como eu falei para vocês. Então, é ação comercial. É estratégia comercial na veia. Tá? Isso é ação comercial para a empresa de vocês. Abra esse script 1, eu vou mandar para vocês no final dessa live aqui, esse script e todo esse material, para vocês pegar todas as informações e adaptar para o mercado de vocês, tá bom? Quem terminar, cola a mensagem no chat e no Meet. Tá, isso aqui, o que vocês vão fazer? Vão separar 10 clientes parados, tá? Esses 10 clientes parados vão demorar em torno de 5 minutos. Então, essa negociação, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a mensagem, vão ligar para a pessoa, primeira ligação. A pessoa talvez vai atender, talvez não vai atender, e tá tudo bem. Mas a ação de ligar para a pessoa é o quê? É eu pegar, sair lá do último contato dele no WhatsApp e ficar em primeiro. Ele me atendeu, eu vou falar com ele. Oi, João, tudo bem? Vi que você não faz mais pedido aqui faz alguns meses. Esse final de mês a gente está com uma ação aqui na empresa, e quem fazer compras acima de tal valor, a gente vai conseguir dar uma bonificação, a gente entrega alguma coisa a mais, ou a gente, João, a gente está aqui, quem fechar esse mês, a gente vai dar em frete reduzido, ou entrou uma telha aqui em promoção, faz sentido a gente passar esse orçamento. Enfim, você vai entender o momento de compra desse cara e vai traçar como um empresário, como uma oportunidade de negócio, uma ação estratégica para venda nesse final do mês. Cada empresa que está aqui tem uma ação estratégica que pode fazer para aumentar o fechamento ou aumentar o ticket médio, vamos supor. O meu ticket médio esse mês está 1.500, mas eu quero fazer uma ação para chegar no 2.000. Vou ligar para todo mundo que compra de mim. Quem comprar R$2.000 vai ganhar X valor. Ou quem, para quê? Para aumentar, ou vai ganhar um brinde, ou vai ganhar uma condição, ou vai ganhar às vezes até uma facilidade de pagamento diferente para aumentar o ticket médio. Só que cada condição, cada empresa tem a sua. Você tem que saber o que você vai oferecer que vai ser competitivo, que vai forçar esse fechamento para esse final de mês, para esse final de semana. As ações que eu estou falando aqui são para ação para reativar e recuperar lead para vocês fazerem essa oferta. Então, retornar à segunda etapa, o segundo bloco, retomar negociação esfriada. Sem parecer desesperado, sem queimar margem, tá? Então, David, eu preciso baixar preço? Não, eu preciso trazer uma promoção ou uma oferta diferente do meu produto, tá? Então, toda negociação, ela vai esfriar por 4 motivos, tá? Primeiro, o preço. Segundo, como eu falei aqui para vocês até agora, o time de compra de cada cliente. Terceiro, o decisor não decidiu. Muitas vezes eu estou falando com o setor de compras, muitas vezes eu estou falando com uma outra pessoa que vai ter que levar esse orçamento para essa pessoa, para o marido ou para a esposa, que vai ter que levar esse orçamento para essa outra pessoa. Então, eu não estou falando com o decisor. E o terceiro, sumiu. Sumiu porque sumiu também, que acontece. Tá? Então, o preço. Não baixe o preço direto. Ofereça uma versão menor do pedido ou condição de pagamento diferente. Desconto só com contrapartida. Volume à vista ou fechar até o dia tal. Tá? Então, normalmente é isso que acontece. Se a gente te dá um desconto de X valor, tu fecha até esse final de semana, tu faz o pagamento à vista, entendeu? Então, vocês têm que negociar condição de pagamento quando a gente for abraçar preço.
E lembrando, tem que ter um valor, tem que ser uma tabela praticada comercialmente saudável na tua operação. Então, o dono ou o gerente comercial, ele já tem que ter pré-definido essa ação e o que é de vantagem ou não. Tá? O timer. Não, é aqui no sistema. Veja o mês que vem. Use o fim do mês como motivo legítimo e condição atual se encerra. A próxima tabela pode mudar. Por isso que eu falo para vocês, não utilizar essa estratégia de final de mês todos os meses. Por quê? Porque não vai ter demanda reprimida de verdadeira, legítima para você fazer mais vendas. Então, utilize essa forma de pagamento, ou time de final de mês, essa oferta de final de mês, basicamente, de 2 a 3 meses que vocês para fazer mais fechamento. Fechar trimestre, vamos dizer assim. E anualmente, como está indo as minhas vendas e se eu estou atingindo a minha meta de crescimento para o final do mês. Então, eu tenho que ter isso tabelado, eu tenho que acompanhar isso mês a mês. Por quê? Porque a empresa só cresce com comercial organizado. Tá? O coração de uma empresa é o comercial. E se eu quero aumentar minhas vendas, eu tenho que controlar o meu comercial, tenho que ter rotina, tenho que ter disciplina, tenho que ter condições diferentes a cada X tempo. Tá? Decisor. Quem recebeu o orçamento não decide sozinho. Mande o material pronto para ele apresentar. Ou peça uma conversa curta com o decisor junto. Acontece muito. Deixa eu falar com a minha esposa e já te falo. Deixa eu mandar aqui para o meu patrão e já te dou uma resposta. Entra nessa negociação novamente, pede para falar com o decisor. Oi, tudo bem, João? Olha só, vi que tu ficou de passar o orçamento para o dono. Será que a gente consegue falar com o dono hoje? Essa semana? Porque a semana tem uma condição exclusiva que eu posso passar para ele, caso a gente já feche, a gente já toma uma decisão juntos, pode ser? E vai tentar reativar essas pessoas. Lead parado é dinheiro na mesa. Sumiu, sem resposta nenhuma. Nunca pergunte, viu meu orçamento? Traga informação nova que justifique o contato. Aquele cara que sumiu, disse que tomava a decisão, é ele mesmo que acertava, mas sumiu, não entrar mais em contato contigo. O que você faz? Chega para ele e manda uma mensagem de final de mês, né? Que é o quê? Oi, João, tudo bem? João, olha só, eu tô com uma oferta para esse final do mês. Para esse mês, quem fechar o orçamento com a gente tem uma condição exclusiva no pagamento à vista, ou até em 3 vezes, assim, assim, assim. Se quiser, posso entrar em contato contigo aqui e te mandar a oferta. Liga para ele e manda a mensagem nessa mesmas condições. Se fazer sentido, me responde aqui. Eles vão responder. 100% vai responder? Não, mas de 30% a 50% vai responder essa tua mensagem. Então, daqueles vídeos parados, vai voltar as mensagens. Se entre esses 10, 3 não responder, tem alguma coisa errada, tá? Então, e digo para vocês que vai responder, porque isso funciona ligando e mandando mensagem. Nunca cobre uma resposta. Essa é a regra do comercial, tá? Sempre traga uma novidade comercial. Para quê? Para sempre mostrar que a gente tem oportunidades de negócio. A gente tem uma empresa. Então, a empresa ela tem que gerar novos negócios. O comercial, ele é ativo, ele não é receptivo. O comercial que cria negociação, não é o dono da empresa que vem negociar com a gente. Se ele quer preço, tá, se tu me comprar 1.000 toneladas, eu te faço no preço X, pagamento à vista. Se tu me comprar tantas 1.000 unidades, eu te faço no preço X, pagamento à vista. Quer preço? Te dou preço, mas tu vai ter que comprar X valor comigo. Então, a gente tem condição de negociar. Basta a gente ter uma estrutura e um mapa comercial bem definido para a nossa empresa. Tá? Então, o comercial, ele não é só conversar, ele tem que ter estratégias comerciais. A gente tem que ter novidades, né? Então, aqui, ó, o jeito errado da gente responder. Oi, tudo bem? Conseguiu ver minha proposta que eu te mandei? Ó, coloca o cliente na defensiva e ele deve a resposta e some. Ele vai dizer, sim, não vi ainda, tal. O jeito certo. Conseguir segurar aquela condição até sexta, depois da tabela ajusta. Então, como é uma oferta, é uma condição comercial para essa semana, a gente vai mandar mensagem para ele, vai mandar
a mensagem hoje, vai mandar mensagem quarta e vai mandar mensagem sexta. Dizendo que, oi, olha só, hoje eu vou falar a novidade. Quarta, eu vou falar, ó, consigo segurar essa condição até sexta, depois a gente vai acabar com essa oferta. Sexta, oi, hoje é o último dia dessa condição exclusiva. Tens interesse em fechar esse final de mês? Entendeu? Então, você nunca cobra, oh, conseguiu ver a proposta que eu te mandei? O comercial é ativo. O comercial, ele tem que ser ativo, ele tem que buscar venda. A venda é que é o coração da empresa. Então, se você não tem um comercial ativo trabalhando, sendo só receptivo, né, só recebendo o cliente e tirando o pedido, ele não vai escalar, ele não vai bater meta. Por quê? Porque sem metas, sem definições, a gente não consegue escalar nossa agência. Nossa agência não, nossa empresa. Claro que tem empresas que vendem muito aqui de vocês, todos os meses tem, mas como eu faço no comercial vender mais? Quais ações que ele vai ter para vender lá na ponta? O que eu vou cobrar dele? Quantas mensagens? Quantas visitas? Quais são as operações que o meu comercial tem que fazer para fazer mais vendas? Qual que é o meu playbook, que a gente chama de mensagens comerciais? Então, comercial é treinamento e rotinas comerciais, ações comerciais, dependendo das mensagens e sequência de mensagens que você mandar, você vai ter uma porcentagem de vendas no final do mês. Vamos lá. Seguir em frente. Então, script 2 de retomada de orçamento parado. Oi, João, tudo bem? Lembra do orçamento do produto tal, que montamos na data tal? Tem uma atualização, conseguir segurar aquelas condições até essa data no final do mês. Depois disso, a tabela ajusta e eu não consigo garantir o mesmo valor. Se ainda fizer sentido, a gente fecha essa semana do jeito que combinamos. Se o cenário aí mudou, me fala, para eu ajustar a proposta. Ah, se o teu cenário mudou, quer comprar menos, quer comprar mais, me fala que eu quero ajustar essa proposta, mas eu tenho uma condição exclusiva nesse final de semana, tá? Consegue me dar um retorno até dia tal? 2 dias tu bota de prazo. Você consegue me dar a resposta até quarta? Porque quarta eu tenho uma nova tentativa de mensagem, sexta eu tenho uma nova tentativa de mensagem. Então, o cliente parado é ouro dentro da tua operação. Ah, mas ele não tem perfil, ele não me responde. Gente, não é porque ele não te responde que ele não tem condição de comprar. O cara que fez orçamento, ele fez orçamento porque se interessou. Agora basta eu saber por que ele não fechou. Tá? Então, é muito importante a gente saber. O comercial, ele tem que ser consultivo, tá? A regra, só diga que a condição acaba se ele realmente acabar. Urgência falsa destrói a segunda tentativa. Então, assim, ó, quem comprar até o final de semana, eu vou dar o frete grátis. Ou não, né? Eu vou dar uma condição de pagamento exclusiva para esse final de semana. Mas para quem... E se não comprar, na semana que vem não tem mais. É a ação que a gente está fazendo para esse final de mês, e é só esse final de mês. Mês que vem não existe. Tá? E vocês têm que saber que não existe, porque aquele cliente que não comprou, ele vai ter que ser penalizado porque ele não comprou. Daqui a 3 meses eu vou fazer uma nova ação, e ele vai entender, se ele não comprar nesse momento, ele não vai conseguir comprar em outro momento com as mesmas condições. Tá bom? Então, esse é o script de retomada de ligação. Classifique seus 5 maiores orçamentos. Né? Então, liste os 5 maiores orçamentos em aberto, sem resposta. Classifique o preço, time, decisor ou sumiu. Então, você tem que classificar com quem que eu estou falando e o que que eu vou falar para esse cliente. Define a abordagem de cada um pelo motivo. Então, assim, não seja superficial. Entra na conversa, entenda o que aquele cliente quer, entenda qual abordagem tu vai fazer e tu vai mandar a abordagem para esse cara e vai recuperar essa pessoa. Então, dessas 10 pessoas que a gente está listando a lista, né, tá fazendo a lista, esses 10 orçamentos, esses 10 clientes parados vão reativar, sim. E aí depois vocês me mandam ali no grupo quantas pessoas reativaram. Mas só que não adianta estar nada aqui, estamos aqui já em 1 hora, se não fazer essa rotina comercial acontecer, tá? Isso aqui é baseado em estudo comercial, em ciência comercial, tá? Comercial nada mais é do que rotina, cadência e preparo. Os 5 maiores primeiro, e aonde uma resposta paga a semana inteira, tá? Então, vai dos maior para o menor, não trabalha no menor, vai do maior para o menor,
vê quais orçamentos estão ali parados, que você vai ativar, liga para ele, manda mensagem, recupera essa pessoa. Ação no final do mês. Tá? Só tem que entender a proposta comercial. O que eu, comercialmente, a minha empresa vai fazer para esse final do mês. Tá bom? Então, não vá vazio, né? Não vá sem estratégia. Vá com estratégia e definição bem feita. Criar oportunidades rápidas. Venda nova, base ativa, sem esperar para o lead. Tá? Então, aqui é criar oportunidade rápida. O que eu faço para fazer esse lead, ele entrar dentro da minha operação e comprar? Então, primeiro, recompra 3 jogadas para fechar dentro da semana. Tá? Então, recompra antecipada, o item mais pedido, indicação com recompensa. Então, qual que vai ser essas 3 jogadas que vocês vão fazer comercialmente essa semana, que vai trazer mais vendas para vocês? O cliente que compraria de 2 a 3 semanas antecipa o pedido agora, com vantagem real, frete, prazo ou bônus. Então, lembrando, aquele cliente que eu mapeei e ele compra de 40 dias, que vai dar ali para a semana que vem, por que de 40 dias, vamos botar no início do mês ou no meio do mês, o que eu posso falar para ele hoje, para ele comprar antecipadamente? Tá? Então, eu separo esses clientes. Olha como a estratégia comercial ela é tudo baseada em informação que eu tenho do meu CRM, ou informação comercial que eu tenho dentro do meu WhatsApp, ou informação cliente que eu tenho dentro da minha base. Tá? Eu vou separar os clientes que o que eu sei, a média de compra deles é de 30 em 30, 40 em 40, que vai dar entre a segunda semana do mês que vem, ou a primeira semana do mês que vem, e eu vou fazer essa ação de compra antecipada para ele. Por quê? Eu vou buscar o frete, um prazo ou um bônus se ele comprar essa semana de mim de fechamento. E ele antecipar a compra dele. Ah, mas a compra única? A mesma coisa. Eu vou entrar para esse cliente, vou falar, ele vou entender que aquele cliente ia comprar mês que vem, no próximo mês, vou falar sobre a oportunidade para ele e vou oferecer, e se ele comprar, ele vai ter essas condições exclusivas do final do mês de fechamento. É tudo baseado em estratégia comercial, tá? Então, antes de vocês fazerem essas chamadas, essas ligações, essas mensagens, vocês têm que definir qual estratégia comercial para o final do mês a empresa de vocês vai fazer, tá? Porque aí depois fica muito mais fácil eu oferecer nas mensagens o que eu preciso. Depois, o item mais vendido. Pedido aberto ou recém-fechado, sugira um item complementar específico, que leva o produto a quase sempre precisa do B. Então, o que é isso? Ó, você está comprando tal tipo de produto. Quer levar esse produto aqui para um preço diferente, que ele vai precisar? Talvez, ó, esse vende com esse, uma venda casada. Está oferecendo telha, ofereça a madeira mais barata. Está oferecendo a madeira, ofereça o fio, né? Então, faz uma promoção que a pessoa que vá levar esse pedido com uma condição diferente, levando um item a mais, com preço diferente, com uma condição diferente, com um orçamento diferente. Então, muito é baseado no comercial e preço. Então, o item mais pedido, a gente traz sempre um item ou um produto de ancoragem junto, tá? Nunca quer mais alguma coisa. Então, quer mais alguma coisa? Não use mais essa frase. Utilize. Você também precisa do sabão líquido tal? Ou você também precisa de prego? Você também precisa de outro produto aqui? Vamos botar o pessoal da Texas Chemical que estava aqui. Você também precisa do detergente automotivo? Quer comprar o Solupan junto com uma condição exclusiva? Essa semana eu estou com uma condição exclusiva de tal produto. Quer esse? Então, sempre ofereça um produto a mais e não, quer mais alguma coisa? Não ofereça mais assim. Ofereça sempre, coloque o produto e diga que ele está com uma condição exclusiva essa semana. Indicação com recompensa. O cliente satisfeito indica outro comprador com o mesmo perfil, com recompensa clara para quem indica. Então, como funciona o sistema de indicação para um fechamento no final do mês, ou para quem compra de você? Liga, ele não vai comprar? Liga para ele e pergunta. Oi, João, tudo bem?
Tá, olha só, João, tem mais alguma outra empresa, algum amigo teu que trabalha no mesmo segmento que eu posso ligar e posso falar que tu compra da gente e a gente tentar fechar com ele? Se ele fechar, tu ganha 10% de desconto no próximo pedido. Tem alguém que tu pode me indicar? Ele vai te indicar um amigo, tá? Ele vai te indicar um amigo naquela região e se aquele cara comprar, ele vai ganhar um bônus. Então, comercialmente, sejam ativos. Ofereçam coisas novas para que tenha novas possibilidades de negociação. O lead, ele entra e vira venda dependendo da tua construção de atendimento. Virou venda, esse lead de agora é um cliente e esse cliente é um cliente que indica outras pessoas. Então, quem compra de mim é muito mais fácil eu comprar de pessoas que foram indicadas. Uma lavação. Ô, João, eu sei que tem a lavação aí, tu comprou agora de mim, como é que tá os produtos aí? Tá bom? Tá gostando, João? Tem uma outra lavação aí perto que possa me indicar, cara, que tu trabalha, que tu gosta, tá gostando para indicar nossos produtos? Eu vou ligar para ele e se ele comprar de mim, eu vou te dar aí mais um galão aí de Solupan aí no próximo pedido. O que tu acha? Qual o número do teu amigo aí para eu ligar? E tu vai ligar. E tu vai lá, o que tu vai falar? Ô, Kleber, tudo bem? O João me indicou aqui da Lavação Pereira e ele me disse que tu também tá utilizando bastante detergente automotivo e produto. Cara, ele tá gostando muito aqui do meu produto que limpa aqui por baixo o DX90 e ele me indicou você, cara, e ele disse que você também vai amar. Eu tô com uma condição exclusiva agora no final do mês. Quer conhecer nossos produtos? Tá a fim de testar alguma coisa? E vai para a negociação, e vai para o fechamento. Então, a indicação, o comercial, ele tem que ser ativo, ele tem que estar construindo, ele tem que ter sede de venda. Então, não é só atender o WhatsApp, não é só passar pedido, é criar negociação. E no final do mês, são negociações que realmente vão fazer sentido para vocês. São aquele cara do orçamento, é o cara que está parado, é o cara que eu passei orçamento, é o cara que está ali na minha base e não me respondeu mais nada, eu vou ligar e vou para cima, tem que fazer venda. Vamos lá. O script de recompra antecipada. Oi, nome. Pelos teus últimos pedidos, teu estoque de produto deve estar acabando aí na hora de repor. Então, pelos teus últimos pedidos, eu vejo que tu vai pedir, mais ou menos pede aí até o final de semana. Se a gente fechar o pedido até o final de semana, do final do mês, eu consigo essa vantagem aqui para ti. Quer que eu já monte o pedido igual o último? Para você é só confirmar. Manda para ele, manda para esses clientes que vocês têm para adiantar pedido para esse final de mês. Final do mês, uma ação estratégica para final do mês. Para quê? Tirar mais venda. Ou até mesmo quem comprar comigo essa semana ganha tal coisa. Bota em cima do preço do produto. Ó, porque funciona? Tira todo o esforço do cliente. Ele só responde, pode mandar. Quanto menos o cliente precisa pensar, mais rápido ele fecha. Então, se o cara já está comprando de mim recorrentemente, né? Ele já compra de mim, ou aquele cara que comprou de mim, eu vou pedir uma indicação, né? Uma compra única, ele comprou de mim mês passado, agora estou pedindo uma indicação para ele de outra pessoa que está construindo, de outra empresa que está comprando, de outra enfim, de outras pessoas que estão buscando imóveis também. Então, eu tenho que ser estratégico comercialmente, tá? Eu tenho que ser estratégico comercialmente. Então, vamos seguir aqui. Estamos chegando aqui no final do nosso treinamento. Isso aqui é a compra antecipada. E o mais importante para vocês, que é o bloco 4, organizar o time para a reta final. Sem cadência, sem script, vira mensagem de um dia só. Então, vocês têm que entender que essa semana é uma semana de fechamento de mês. Comercialmente, a gente tem que montar uma estratégia comercial para o final do mês. Tá? Normalmente, aqui que eu faço aqui na minha operação. Aqui na minha operação, eu monto um sistema onde eu ofereço vários serviços juntos e no final do mês eu ofereço um serviço separado para quem quiser entrar e comprar e ter só aquele serviço com preço menor que a minha operação cobra, tá? Então, cada empresa, vocês têm que organizar o que vai acontecer esse mês, esse final de mês. Qual ação estratégica que vocês vão fazer para esse final de mês? Se vocês tiverem dúvidas e não saber o que fazer, vocês podem me chamar ali no particular, que eu vou ajudar vocês a montar isso, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês chamam ali no particular, que eu vou ajudar vocês e vou dar alguma ideia para vocês montar isso.
Só que cada empresa, ela tem uma rotina comercial. Cada empresa, ela vai ter um diferencial competitivo. Então, eu não posso falar aqui o que vocês podem ou não podem fazer. Vocês comercialmente têm que entender o que tem que ser feito, tá? Então, a organização dessa semana é o que vai fazer a diferença para vocês fazerem mais fechamento. Então, quais ações, quais scripts e quais cadências vocês vão fazer essa semana nessa lista de 10 pessoas todos os dias que vocês vão colocar, ou até mesmo vão organizar uma lista de 40, 50 orçamentos que já foi gerado, de 15, de 10, e vão mandar mensagem para fazer esse fechamento do final do mês. Então, cadência diária mais placar de 3 números. Então, manhã, 30 minutos, 10 reativações, tá? Um script 1, 5 retomadas, script 2. Primeiro contato do dia, antes de qualquer outra tarefa. Então, qual ação que você vai fazer essa semana? Manhã, 30 minutinhos, vai pegar 10 pessoas, tá lá, vai reativar. Mais 5 retomadas, retomadas de negociação. E primeira coisa que você vai fazer no dia, ligação e mensagem, tá? Tarde, responder os retornos, mais uma jogada rápida do script 3, tá? Que tá ali dentro das nossas, dentro do mapeamento que eu vou entregar para vocês. Fim do dia, 10 minutos, fazer um check no grupo do time, 3 números nada mais. O que é o placar? Contatos, mede o esforço. Resposta, mede a força do script. E o fechamento, mede o resultado. Então, quantos contatos vocês fizeram, quantas respostas vocês tiveram, quantos fechamentos vocês tiveram. Então, isso vocês vão medir comercialmente. Pessoal, quantos contatos vocês fizeram hoje? Time comercial, quantos contatos vocês fizeram hoje? Quantas respostas vocês tiveram hoje? E quantos evoluíram para o fechamento? Pode ser 1, pode ser 0. Mas vocês vão medir o script e vão medir o esforço que vocês e o que o time comercial está fazendo, tá? Então, não adianta vocês só mandar sem ter ação. Comercial é venda todo dia. Comercial é buscar fechamento todo dia. É buscar o sim todo dia, tá? Contatos altos e respostas baixas. O problema é o script ou a lista. Respostas altas e fechamentos baixos. O problema é a oferta ou a condução. Então, aqui, ó, você já tem o que pode acontecer. Muitos contatos, respostas baixas. Pode ser um problema do script ou problema da lista que vocês separaram. Liguem, tá? Vou falar para vocês ligarem, para vocês subirem na importância deles. Ligar vai trazer mais resultados de respostas. Ligação e depois uma mensagem. Respostas altas, fechamentos baixos. Problemas da oferta ou da condução, ou do momento de compra de cada lead. Então, o plano para vocês nas próximas 24 horas é enviar um script para 10 clientes parados na lista. Hoje, isso ainda. Enviar o script 2 para os 5 maiores orçamentos classificados. Aplicar uma jogada rápida do script 3 em 3 clientes ativos. O que é a jogada rápida? Antecipação de compra. Tá? Antecipar a compra. Se o cara vai comprar mês que vem, tentar antecipar para esse mês. Fixar o time e o horário de meia hora e de contatos da manhã. Reportar o grupo no fim do dia, contatos, respostas e fechamento. Então, o time comercial, ele vai fazer isso. Ele vai separar 10 clientes parados na lista e vai mandar a script 1. Vai pegar, vai enviar por 5 maiores orçamentos o script 2. Vai aplicar a jogada rápida, vai pegar os 3 clientes ativos que vão comprar daqui 5, 10, 15 dias e vai mandar a mensagem de jogada rápida e vão fixar um horário de quais ações vocês vão fazer durante o dia. Então, vai reportar no grupo do fim do dia, contatos, respostas e fechamentos. Quantos contatos vocês fizeram, quantas respostas vocês tiveram e quantos fechamentos podem estar acontecendo essa semana. Tá bom? Deixa aqui. Ó. Lembrando que o cliente que a gente está no fechamento, que a gente está buscando, ele também está fechando o mês dele. Então, quem chegar primeiro leva. Tá? O que é isso? Ele também está lá fechando o mês, ele também está buscando oportunidade, ele também está buscando reduzir custos, ele também está buscando levar uma oportunidade para dentro da empresa dele. E se você tiver a oportunidade certa e o momento certo de compra para o dono da empresa, para a pessoa que está comprando de vocês,
vocês vão levar essa venda esse final de semana. E acabou o treinamento. Pessoal, até aqui, entenderam? Eu vou abrir aqui para, caso vocês queiram uma pergunta, mas o fechamento do final do mês é isso. É a gente trazer uma estratégia comercial e uma ação comercial exclusiva para esse final de mês. E o que o time comercial vai fazer? Vai separar a base de contatos que a gente atendeu nesse mês passado, mês anterior, e vai agora ativamente buscar esse fechamento para o final do mês. A gente tem até sexta-feira para tirar mais vendas. Agora, quais contatos pararam no orçamento que a gente vai ligar? Quais contatos que a gente mandou uma proposta e ele sumiu? Quais contatos que ficaram de ver com o esposo ou com a esposa ou com o setor de venda, de compras e sumiram? Então, essas ações estratégicas que vai trazer mais vendas. E aí, espero que eu tenha ajudado vocês nessa ação do final do mês. Eu vou abrir aqui o microfone, caso vocês tenham alguma dúvida, e vocês podem falar, abre o microfone e mandar aí para eu responder para vocês. Deixa eu achar aqui onde eu libero. Aqui. Compartilhem. Ativar o microfone. Então, pessoal, tá? Quem quiser abrir o microfone, pode levantar a mão e perguntar, tá bom? Entenderam? Ficaram com alguma dúvida? Pode comentar agora. A gente vai tirar essas dúvidas agora nesses próximos 20 a 30 minutos. Caso ninguém tenha dúvida, a gente fecha aqui o treinamento. Pode ser? Pelo jeito, todo mundo entendeu, então tá bom. Pelo jeito, todo mundo entendeu, todo mundo tem dúvida. Então, pessoal, esse é o nosso primeiro treinamento, tá? Essa ação, ela tem que ser feita, é difícil a gente começar a implementar, mas depois que a gente implementa, a gente vê o quanto é preciso, quanto a gente faz a diferença no comercial de vocês, essas ações, essas operações, porque ela vai ativar novos contatos, vai voltar ao contato que estava parado na outra operação, vai fazer vocês vender mais todos os meses. O comercial, ele não é um dia, o comercial é todos os dias uma rotina e uma constância, tá? E script de atendimento, não, vocês não vão vender para todo mundo, vocês não vão ter todos os clientes, até porque tem empresas para todo quanto é tipo de cliente, só que vocês têm que praticar um comercial sadio e competitivo. Ah, se não está fazendo venda é porque não tem condição de pagamento. Vai atrás de uma condição de pagamento, vê com o banco, tenta fazer financiamento, porque tem pedidos que dá de fazer financiamento direto de banco, outros não. Então, vai atrás de novas negociações para fazer esse fechamento. Talvez também outros fazendo cartão em mais vezes, em menos. Então, é entender o comercial de vocês, é o comercial e a gerência comercial está sempre ativa, entender que cada momento de compra, cada mês, vai ser importante para vocês, e vocês têm que trabalhar metas mensais, trimestrais e anuais, tá? Então, a partir de agora, a gente vai começar a falar sobre mais treinamentos comerciais como esse. Esse foi o primeiro para o fechamento de mês. Semana que vem, vai ter para o início de mês, então a gente vai ter outras ações para o início de mês, então a gente vai buscar novas negociações, a gente vai trabalhar com mais um lead novo, e aí, para fazer esse fechamento acontecendo, esse treinamento, para todo mundo que é do nosso time. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos aí, boa semana. Se precisar de mim, manda mensagem lá no grupo. Eu vou estar ali. Tem alguns daqui da gente que vai ter treinamento comercial essa semana. Se vocês precisarem de treinamento comercial também exclusivo, é só chamar a gente e agendar o horário para entender do CRM. Então, a gente tem o CRM para estar utilizando. Mas, bom fechamento esse final de mês aí. Vamos para cima e qualquer dúvida, manda a resposta ali no grupo, que eu estou ali acompanhando vocês. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Até.